Boa tarde, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Amiga Espírita e vamos estudar mais um texto do livro Sinal Verde. Vamos lá então, deixa eu mandar uns aviõezinhos para o pessoal que for entrando de repente. Vamos vendo. Carol, mames, sejam bem-vindas, boa tarde. Tudo bem com vocês? Vamos aqui escrevendo. Hoje o texto ele é super longo, ele tem 4 páginas, vocês acreditam? E aí eu vou ler uma página de cada vez, porque se eu parar em cada frase, a gente fica até amanhã aqui, 3 da madrugada, a gente tem ainda coisa para comentar. Que é, olha, é uma história só. Vitor, boa tarde, seja bem-vindo. Chegou cedo hoje. Muito bom, vai almoçar com a gente. Ju, boa tarde, bem-vinda. Jardel, boa tarde, Jardel, seja bem-vindo, locutor espírita. João, Carlos, Patrícia, sejam bem-vindos aqui. E vamos lá, gente. Hoje é super longo, tem 4 páginas. Não contei quantas frases tem, mas certamente tem pelo menos umas 50 frases. Então, se a gente for, ficar até aqui, até esse momento, vocês vão ter a minha companhia até amanhã, depois ainda. Amanhã, meio-dia, nós estamos aqui discutindo um a um. Lindalva, boa tarde, bem-vinda. Pessoal for entrando aqui, dá só mais uns minutinhos. Todo mundo que vai entrando. Maria da Conceição. Ah, João agendou o exame que não deu certo. Sim, que bom, estava agendado, mas aí você conseguiu? Você conseguiu fazer? Tem que persistir, né, João? Vamos persistir. Não é fácil, não. E hoje, então, André Luiz vai contar pra gente sobre hábitos infelizes. Olha, pelo menos tem uns 50 hábitos infelizes aqui que ele tá falando. Se realmente eu não contei, deixa eu ver quantos são aqui, quanto pessoal entra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 numa página. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. São 40 hábitos infelizes. Hoje vai ser especial. O João tá agendando agora. Sim, o do aparelhinho, né? É o do aparelhinho que você falou que ia fazer. Tem que se preparar, né, para aquele lá do aparelhinho, mas hoje em dia tá menorzinho também, até que não tá tão incômodo. A tecnologia vai ajudando, mas os apitos são chatos mesmo, com certeza. Vamos lá então, vou começando, aí o pessoal que for entrando já pega aqui na sequência. Vamos lá. Vamos ver o que André Luiz nos diz aqui. Hábitos infelizes. Então, primeiro hábito, né? Eu vou ler os primeiros da primeira página, que tem 8, né? Tem por volta de 8, 9. E aí vocês vão comentando também. Escutem bem e se tiver algum aí que vocês acharem interessante comentar, pode falar e eu dou um tempinho para vocês também. Babi, boa tarde. Vamos falar de hábitos infelizes, Babi? Tem 40 hábitos infelizes aqui do André Luiz. Eu vou ler de 8 em 8, 9 em 9 aqui, que senão a gente fica até amanhã, né? Ou pelo menos a gente fica até a hora da sua live, mais ou menos. Vamos lá. Hábitos infelizes. Então, número 1. Usar pornografia ou palavrões, ainda que estejam supostamente na moda. Vamos ver o 2. Pespegar, tapinhas ou cutucões a quem se dirija a palavra. 3. Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. 4.
estender boatos e entreter conversações negativas. Eu que tô numerando, tá, gente? Só pra gente pegar uma ordem aqui. Rosana e Rosane, sejam bem-vindas. Boa tarde. 5. Falar aos gritos. Olha só. 6. Rir descontroladamente. 7. Aplicar franqueza impiedosa a pretexto de honorificar a verdade. E a 8ª, que é a última da página, escavar o passado alheio, prejudicando ou ferindo os outros. Então, todos esses são hábitos infelizes, de acordo com André Luiz, né? Eu concordo. Pedro, boa tarde, bem-vindo. Olha, essa questão primeira que ele fala aqui de usar pornografia ou palavrão, mesmo que na moda, vou falar que é uma coisa que eu estou tentando falar cada vez menos, né? Palavrões, pornografia não, porque até que disso a gente não tem tanto costume não de ficar, né, utilizando desse conteúdo. Mas palavrões é um problema, né? E muitas vezes quando a gente tá nervoso, a gente sempre solta os palavrões. O Murilo, que é um ótimo radar de palavrão, ele é meu policial aqui de casa. E também ele é policial com as outras pessoas. Então, se a gente fala, por exemplo, qualquer coisa relacionada a palavrão, ou uma palavra um pouco mais feia, ele fica, mamãe. Ele dá uma olhada assim, mamãe. E a minha mãe é a mesma coisa. Quando a minha mãe fala alguma coisa, ele, vovó. Ele fez assim. Aí você dá risada, né? E aí ele faz toda vez isso, a gente fica. Aí às vezes até quando uma ou outra tá falando alguma coisa, a gente fica, vovó, mamãe, né? Pra gente tentar se policiar também. Porque quando a gente tá nervoso, às vezes tá um pouquinho descompensado aí, né? Aí a gente acaba falando sem querer, meio sem intenção, né? Meio na como fala, sem pensar muito, a gente acaba falando palavrões, né? O João falou que sempre achou desagradável esse item. Realmente não é bonito. Dizem muito, né? Ai, mulher não pode falar palavrão, não sei o quê. Mas o homem também falando, a criança falando, é feio. Né? Não é elegante, não é educado. Se fosse assim, todo mundo se falava com palavrão, todo mundo se cumprimentava com palavrão, e é uma coisa que me incomoda, assim. Aloísio, boa tarde, bem-vindo. Estamos aqui falando de hábitos infelizes, ó, chegou numa live boa agora. E aí ele continuou, né? Dá tapinha ou cutucão para quem se dirige à palavra. E aí tem a questão de você comentar a vida dos outros, ficar fazendo fofoca, fazendo comentário negativo com as pessoas, né? E falar aos gritos, que como tem gente que fala aos gritos, né? A pessoa não sabe nem falar baixo, essa é a verdade, né? Tem gente que realmente tem que se educar, porque só sabe falar aos gritos, ou às vezes só palavrão, e é o que a pessoa tá acostumada. E isso é um hábito, né? Como ele diz, é um hábito. E é um hábito muito ruim, porque isso não vai trazer calma, harmonia, tranquilidade. Cutucão é chato. Concordo, também não gosto não. Cutucão, beliscão, essas coisas aí. Ó, Luísa falando, devemos usar a fala com discernimento, com certeza, porque tudo emana, né? Tudo emana energia. Tudo emana vibrações. E aí, o que você está vibrando, então, né? Com boas palavras e com más palavras, né? Vibrações elevadas, ó, Luísa continuou aqui. Discernimento e vibrações elevadas, porque se você quer ter paz, se você quer ter um ambiente tranquilo na sua casa, se você quer ficar bem, como que a gente vai usar palavras ou hábitos como esse e se manter em calma? A gente não se mantém em calma. É impossível. Rô, boa tarde, bem-vinda. E ele fala rir descontroladamente. Também nessas gargalhadas assim, se rir às vezes parece até desespero, né? Gente que ri muito e sem motivo, né? Pedro aqui complementando, né? Mas palavras abaixam a nossa vibração, com certeza. E aí você fala, eu só quero paz. Então ela tá falando bobagem só o tempo todo. Né, tá pensando coisa ruim, tá falando mal dos outros, tá fazendo fofoca.
usando palavras negativas, pensamentos negativos. Como que a gente vai conseguir isso? Nunca, de jeito nenhum. Né? Aí ele falou aqui que me chamou a atenção dessa página: aplicar franqueza impiedosa a pretexto de honorificar a verdade. Então a pessoa fala, já que eu vou falar a verdade mesmo, tô sendo sincero, né? E essa sinceridade muitas vezes fere os outros, ou uma situação que de repente não precisava ser assim tão franco. A gente precisa ter um pouco também de sensibilidade com os outros, com as outras pessoas, né? Muitas vezes a gente julga uma situação e que a pessoa está fazendo errado, e aí sai falando verdades e sai ferindo todo mundo também. Então a gente tem que sempre olhar o outro, né? E o último aqui, que é escavar o passado alheio, prejudicando ou ferindo os outros. Para que a gente vai ficar fazendo isso, né? Para que a gente vai ficar buscando a história das pessoas? Ou mesmo você se ferindo, quando você olha uma pessoa, quer procurar uma situação ruim, quer ficar olhando, sei lá, redes sociais, coisas do passado, e não tem necessidade nenhuma, né? A Luísa aqui falando, tem gente que ri exageradamente, normalmente quando está nervosa. Exatamente. A pessoa, você percebe, né, que a pessoa fica desse jeito. Aí o João tá falando sincericídio, terrível, né? Excesso de sinceridade é falta de educação e caridade. Concordo, Aloísio. Concordo. Porque aí você também tá sendo egoísta, né? Você só quer colocar seu ponto. Eu sou sincero mesmo, eu sou franco mesmo e não tô nem aí pros outros. E não é assim, né? Como é que a gente vai ser caridoso pensando desse jeito? Não adianta depois fazer boa ação, querer ajudar, querer doar um alimento, uma coisa, se você já não faz isso um hábito do seu dia a dia. Marlene, boa tarde, bem-vinda. Semear Espírita também, bem-vindo. Vou aqui para outra página, tá? Que eu acho que a gente já comentou bastante. Aí para outra página, então, seria... Eu vou continuar numerando, tá? Eu acho que fica mais fácil. Vamos ver. 9 agora. Hábitos infelizes, pessoal que tá entrando agora, tá? 9. Comparar comunidades e pessoas espalhando pessimismo e desprestígio. 10. Fugir da limpeza. 11. Queixar-se por sistema a propósito de tudo e de todos. 12. Ignorar conveniências e direitos alheios. 13. Fixar intencionalmente defeitos e cicatrizes do próximo. 14. Irritar-se por bagatelas. 15. Indagar de situações e ligações cujo sentido não possamos penetrar. 16. Desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias. 17. Contar piadas suscetíveis de machucar os sentimentos de quem ouve. 18. Zombar dos circunstantes ou chicotear os ausentes. E a última, que é 19, analisar os problemas sexuais, seja de quem seja. São esses hábitos, né? E aí, como que a gente, né, consegue espalhar esse pessimismo aqui que ele fala no primeiro ponto? Vocês também estavam comentando aí. Como que a gente consegue espalhar? Hoje é super fácil, é só você pegar no WhatsApp e encaminhar as mensagens que vem aí sem fonte, desses sites que não são de fontes confiáveis, sai encaminhando. Aí o próprio WhatsApp, quando você recebe, já vem encaminhado com frequência, ou seja, já tá circulando esse pessimismo, e você só tá colaborando para circular mais ainda. Olha só, né, como é fácil espalhar isso. Espalhar desprestígio também, você ficar falando mal de pessoas, de situações e muitas coisas que você às vezes nem tem tanto conhecimento só porque você ouviu alguém falar. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes não é verdade.
Aí ele continua aqui, fugir da limpeza, acho que é muito mais do que a limpeza física que a gente tá falando aqui, mas é sim você manter os seus hábitos e os seus pensamentos também limpos, as suas ações. Então você tem que ter um caminho reto, um caminho direito na sua vida. Queixar-se de tudo e a todos, né? Sair reclamando, quem nunca faz isso? Quem não fala que tá tudo errado, que pior que tá não fica, né? Que já chegamos no fundo do poço, talvez não, talvez sim, mas não tem por que a gente ficar queixando isso, ficar pensando nessas coisas, né? Ignorar a conveniência, direito alheio, você achar que é o dono da razão, que sabe das coisas e por isso faz muito mais do que precisa fazer, faz as coisas erradas. Isso não pode também. Elizabeth, bem-vinda. Linda Mi, maninha da Babi entrou também. Bem-vinda, Arte com Alma. Fixar intencionalmente defeitos e cicatrizes do próximo. Olha que tristeza, né? Deixa a Rosane aqui comentar. Essa de não comparar pessoas com a comunidade é muito triste. Eu moro aqui em um bairro, aqui em Macaé, e quando me perguntam em qual bairro eu moro, eu falo, a pessoa torce a cara. Então, e como se isso fosse mudar alguma coisa, né? E as pessoas ficam fazendo esse tipo de diferença, né? Não há necessidade mesmo. E aqui mesmo onde eu moro na região, se você mora num bairro, você mora no outro, já tem as piadinhas, né, internas entre cidades, bairros, pessoas, sempre, claro, generalizando. Sempre generalizando, como se você fosse ser uma pessoa, você não seria uma pessoa do bem se você morasse ali. E isso está completamente errado. Tem gente que pode morar numa favela e ser uma pessoa de bem, fazer coisas boas, pode morar num palacete e a pessoa ser um lixo, não fazer nada. Então, isso aí não quer dizer nada, né? Maria Gorete, seja bem-vinda, boa tarde. Carmen também, bem-vindas. Então, é muito errado você generalizar qualquer coisa, né? A Ju falando, mora em Diadema, é Diadema, né, Ju? Diadema, Mauá, aqui na minha região. Pessoal já Mauá fala que é índio, né? Que logo, que não tem, que as ruas são de barro, falam cada coisa assim, mas, né? É brincadeira, é ofensivo, é um pouco sim, né? Às vezes vira uma brincadeira geral, mas é um pouco triste assim para quem mora, né? Eu trabalho em Diadema, então eu sei que lá tem esse preconceito também, né? E é uma cidade como qualquer outra, tem o centro, tem linha de ônibus, tem lugar mais bonito, tem lugar não tão bonito, e assim é feito, né? Júlia, boa tarde, seja bem-vinda. Rosana falando, temos muito que aprender, Jesus nasceu numa manjedoura de um estábulo, exatamente, né? Que é maior exemplo de humildade do que essa, né? Não só ele veio aqui, mas também veio nessas condições, né? Porque ele poderia ter vindo um filho rico de alguém, né? Mas não veio para nos dar uma lição, né? E pequenina e apagada Nazaré. Então, é a simplicidade, como a Elizabeth está falando aqui. E a gente tem que usar disso no nosso dia a dia, né? Coisas simples. E a gente se apega nas coisas erradas sempre, né? Quem faz a diferença é a pessoa. Concordo, Rosana. Isso não tem nada a ver. E aqui, continuando do que ele fala, né? Fixar defeitos e cicatrizes do próximo. Então, você sempre ficar reparando nos outros. Você se irritar por bobagem, irritar-se por bagatelas. Indagar de situações e ligações cujo sentido não possamos penetrar. Então, ficar alimentando aquele tipo de situação que muitas vezes a gente não entende. Então, por que a gente vai repassar? Por que a gente vai ficar perdendo o nosso tempo, né? Com as pessoas, com as situações que a gente não tá querendo nem resolver. Por que você está se preocupando tanto, então? Né? Desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias, né? Que acho que até teve um texto anterior, né? Que as pessoas aqui, né? De ficar perguntando as coisas para as pessoas, serem delicado com os outros. E é necessário mesmo, né? Você vai pagar os boletos da pessoa, você vai dar uma conta, vai receber uma conta para pagar da pessoa, você quer saber tanto assim, né? E entre outras, né? Zombaria, você ficar falando mal de quem não tá aí,
contar piada, que é contar piadas suscetíveis de machucar os sentimentos de quem ouve. Então, porque você vai contar piada relacionada a loira para quem é loira, homossexual para quem também é gay. Então, não tem sentido você fazer esse tipo de coisa. Por que você vai machucar as pessoas? Porque sempre essas piadas, elas são de alguma maneira em referência a uma minoria, né? Sempre para machucar uma minoria, principalmente essas piadas mais fortes, assim, né? Ofensivas que a gente tá falando. Não uma piada com nível diferente, mas desse cunho ofensivo mesmo. E aí você conta isso, você tá espalhando isso também. E é isso que você quer? É esse tipo de hábito que você quer ficar levando? Você vai ficar levando a sua vida assim? Ou a vida inteira tirando sarro das pessoas de onde moram, tirando sarro das minorias, quem quer que elas sejam, e você é o bonzão, então, você é o perfeito, é o melhor de todos. Você sabe tudo, já entende tudo que está acontecendo com você, tudo que está de errado, tudo que está de certo. Ah, então se você entendeu, vai trabalhar, vai ajudar, porque esse é o motivo da gente estar aqui. Não ficar de zombaria, né? Ou ficar imaginando que problemas sexuais nas pessoas, se tem alguma situação ainda referente a isso, é da própria pessoa, não é do outro. A gente não tem que ficar julgando o outro de maneira alguma. Bom, vou continuar aqui, tá? A minha mames aqui, ó, que falou: odeio piadas agressivas. Eu sei, mames, eu também não gosto. Também não gosto, mas as pessoas têm o hábito, né? E tinham, né, muito o hábito de contar. E que a gente vai perdendo a proximidade com as pessoas, vai se afastando de gente assim. As coisas, o tempo vai passando também, as pessoas vão aprendendo por bem ou por mal, né? O caminho das coisas. Isso eu também não gosto não, de maneira alguma. Marcelo, boa tarde, bem-vindo, viu? Vou continuar aqui, eu já perdi qual que é o número, eu acho que é o 20 agora, né? Vamos lá então, deixa eu falar sem número que eu já me perdi aqui, geral. Deitar conhecimentos fora de lugar e condição, pelo prazer de exibir cultura e competência. Desprestigiar compromissos e horários. Viver sem método. Era 20. Então, 20, ó, 20. Deitar conhecimentos fora de lugar e condição, pelo prazer de exibir cultura e competência. 21. Desprestigiar compromissos e horários. 22. Viver sem método. 23. Agitar-se a todo instante, comprometendo o serviço alheio e dificultando a execução dos deveres próprios. 24. Contar vantagens sob a desculpa de ser melhor que os demais. 25. Gastar mais do que se dispõe. 26. Aguardar honrarias e privilégios. 27. Não querer sofrer. 28. Exigir o bem sem trabalho. 29. Não saber aguentar injúrias ou críticas. 30. Não procurar dominar-se, explodindo nos menores contratempos. E a última, que é 31. Desacreditar serviços e instituições. Maia Sirene, seja bem-vinda, boa tarde. Elizabeth aqui comentou: todo ser humano que é cristão não poderia jamais ter preconceito, pois Jesus andava com excluídos e humilhados. Exatamente. Jesus era o primeiro que estava lá com esse pessoal, né? Com todo esse pessoal que estava à margem da sociedade. Certamente, se ele tivesse aqui entre nós, ele não ia estar ali com os bonitões que estão aqui, com a gente aqui que está no Instagram, no nosso maior conforto aqui dentro de casa, fazendo as lives. Não, ele ia estar lá fora, ralando, ajudando as pessoas, ajudando os moradores de rua, ajudando todos que estão nessa condição, né? Todos que têm vícios, com as dificuldades. Então, a gente, né, vê como a gente está numa posição. Ah, só Maia. Tá bom, Maia. Ok, Maia. Então, aqui vamos continuando, aqui vou comentando.
Foram dois aqui que eu achei bem bacana, né? Que falou que a pessoa, às vezes, sabe aquelas pessoas que querem exibir o quanto elas sabem, e aí fica falando difícil, fica falando de um jeito assim para chamar atenção mesmo, como se fosse melhor do que muita gente. Né? E aí junta com aqui, né? É o deitar conhecimentos e o contar vantagens, que a pessoa aproveita desse conhecimento que ela tem a mais, de repente um estudo aí que ela conseguiu ter, algumas situações que ela acaba tendo sim um conhecimento a mais em um determinado tema, e aí ela vai e conta vantagem, ela fica se exibindo, fica achando que é melhor do que os outros, ao invés de pegar esse conhecimento e usar para o trabalho, né? Se você é um médico, vai ajudar quem precisa. Se você tem alguma outra profissão, vai trabalhar em prol daquilo que necessita, né? É muito feio mesmo, fica até feio, fica horrível, muito feio. Aí ele fala desprestigiar compromissos e horários. Sabe aquela pessoa que nunca chega na hora, né? Que esquece o aniversário do outro, que não se preocupa assim em anotar na agenda, né? Porque não tá interessado em saber do outro. Não tá interessado em chegar no horário, não pensa que tem todo mundo, tem um monte de pessoas, né, esperando você nesse determinado horário, porque para mim é falta de respeito você desonrar esses tipos de compromissos. E o dia que a gente se atrasa, tem algum contratempo, é obrigação da pessoa avisar. Então é mais um motivo, né? A gente exercer essa disciplina assim que nós temos que ter e honrar nossos compromissos, nossos horários, nossos combinados, porque é muito errado. Aqui a Júlia falando, egocentrismo é uma falha muito ruim, porque a pessoa não é obrigada a saber de tudo. E as pessoas então ficam lembrando, né? Fica ainda falando, contando vantagem, né? Como se soubesse a mais que os outros e fosse muito melhor que isso, né? E ninguém sabe tudo, né? Ninguém sabe, é impossível. Pedro falando, hábitos que só atrapalham nossa evolução. Com certeza. O João já decorou meu aniversário. 5 de abril. A Elizabeth falando, a humildade é lindo demais, a pessoa pode ser até desprovida de beleza física, mas se torna linda sendo humilde, com certeza, porque a pessoa é simples, né? Ela não fica, pode ser, e ao contrário também, né? A pessoa pode ser também muito bonita, muito bela, vaidosa e tudo mais, mas se ela não tem essa beleza também trabalhada dentro, através da caridade, do amor ao próximo, de boas ações e de bons pensamentos, ela se torna até uma pessoa feia para quem tá vendo. Porque não adianta, né? A beleza física aqui, o rosto, os olhos, não sei o que, o cabelo, isso aqui passa, isso aqui vai embora. E o que tá dentro da gente não, é nosso, né? É conhecimento adquirido, é do nosso espírito, tudo que nós pensamos, da nossa mente. Então, nós somos responsáveis por isso. A gente tinha que estar muito mais preocupada em trabalhar com isso do que a nossa própria vaidade. A vaidade é legal, mas, né, tem coisas muito mais importantes. A Rô falando, é 13 de abril, né, Rô? Beleza. Beleza, Rô. Arianas. Isso mesmo, sim. Pessoas soberbas pode ser a mais dentro do padrão de beleza e feia, exatamente, não quer dizer nada. A Rosane tá gostando do estudo, que legal. O aniversário do Pedro é hoje, parabéns, Pedro. Muita saúde, muita paz, que você aproveite bem o seu dia. Daqui a pouco eu acabo a live pra você aproveitar melhor, tá bom? Brincadeira, fica à vontade aí, o pessoal vai te dar parabéns agora. Do verdade, aqui ele fala viver sem método. Viver sem método. Sabe a pessoa que vive e não sabe nem para que tá fazendo aqui? Né? Você não tem nada a seguir, não tem um caminho a trilhar, você não tem um norte, uma direção, um rumo. Acho que todo mundo precisa de um rumo na vida. Todo mundo precisa chegar em algum lugar. Nem que sejam pequenos objetivos, mas isso é o que nos mantém vivos, se a gente for parar para pensar. Porque a pessoa que não tem muito objetivo, não tem muito propósito, como ela vai viver dia após dia, né?
Como que ela vai comemorar um aniversário, que nem o Pedro está aqui comemorando com a gente? Como que ela vai ter essa vontade de viver? Então, acho que isso está muito ligado à nossa fé, ao que nos move a seguir em frente, ao que nos move a mudar os nossos hábitos, a sermos pessoas melhores, é que todo mundo aqui está buscando, né? Então, eu acho que o método, a forma, cada um encontra a sua forma e assim vai traçando esse caminho rumo à felicidade. Aí ele continua aqui, deixa eu ver. Agitar-se a todo instante, comprometendo o serviço alheio e dificultando a execução dos deveres próprios, é mais um motivo, né? A pessoa que não honra um compromisso, a pessoa de repente que não mantém um ambiente em paz, não consegue trabalhar em paz, não consegue estudar em paz, como que ela vai fazer com que o seu ambiente em volta fique bom, né? Isso acaba atrapalhando tudo, né? Peregrino espírita, boa tarde, bem-vindo. Aí esse aqui é bom pra gente pensar, ó, gastar mais do que se dispõe. Quem gasta, né, mais do que tem. Vai parcelando, né? Você parcela até perder de vista e aí você perde o limite do cartão e você perde o controle da sua vida, né? Que é bem assim. Então a gente tem que ser muito cauteloso nos nossos gastos, ver mesmo se é necessário comprar uma determinada coisa e, se for necessário, fazer um planejamento, se isso cabe no bolso, se realmente você precisa comprar dessa maneira, porque cada decisão que a gente toma depois na vida adulta é responsabilidade nossa. Todo gasto que a gente tem, porque a gente tem que arcar com os nossos gastos, né? Não é igual aquele aluguel que quando você tem o fiador, né? Quando você deixa de pagar o aluguel, aí vem alguém para pagar para você. Vida adulta, você tem que ser responsável pelos seus gastos. Então não tem que ficar fazendo dívida. Fora que isso também, ninguém consegue dormir tranquilo com o travesseiro, com a cabeça no travesseiro tranquila, se tá gastando mais do que tem, se não consegue pagar uma conta no mês. Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não ser gastão. Martiele, bem-vinda, boa tarde. Elizabeth aqui completando, a felicidade está no estado de espírito e não fora, em algo, objeto. E muita gente foge, né? Buscando essa felicidade em outro lugar, como se uma bebida, uma comida, uma roupa, um sapato, um relógio, um perfume fosse trazer alguma felicidade pra gente. Às vezes pode até remeter a uma coisa que nós gostávamos no passado, uma situação feliz que nós vivemos e estamos ainda apegados a essa situação, mas a gente tem que seguir em frente, porque a gente está aqui para evoluir, não ficar repensando e ressentindo toda hora e ficando preso ao passado. Então a gente tem que seguir em frente mesmo, essa é a direção, né? É sempre a mesma direção, avançar. Aguardar honrarias e privilégios. Então você fica lá aguardando, né? Você fica lá esperando. Muito obrigado. Nossa, o seu aumento tá aqui, né? O seu bônus, sua medalha, né? Meus parabéns. Aquele discurso em público agradecendo especialmente a essa pessoa, né? A gente não tem que fazer o bem aguardando isso, nunca, nunca. Não querer sofrer. Essa acho que é a frase mais curta que tem aqui. E acho que é a mais que remete a gente ao que a gente tem aqui como missão, né? Não querer sofrer, não existe isso. Você pode até falar, mas eu tenho uma vida feliz, eu vivo bem, eu gosto do que eu faço, eu tenho a minha casa, eu consigo pagar as minhas contas, consigo ali me divertir um pouquinho de vez em quando, mas nenhum de nós está livre de uma doença com a gente, ou de uma doença com o próximo, ou de repente da perda de alguém próximo também, que partiu para o plano espiritual. Então a gente não pode também imaginar que a gente vai sofrer a todo momento, ficar vivendo nesse medo, nessa culpa, porque também não faz bem, mas a gente também tem que ter na consciência que o sofrimento às vezes vem. E também a maneira que a gente reage às coisas dita como nós lidamos com isso. E às vezes tem um sofrimento que é um mal que vai ser muito dolorido, que vai ser difícil de passar, mas se você reagir bem, se você já tem na sua cabeça
que essa situação, se não foi evitada, eu tive que passar, você segue em frente e aí não vai ficar sofrendo, né? Ver aqui o pessoal colocou. A Martiele falando, os bens materiais são apenas ferramentas para a gente realizar os nossos propósitos. Conforto, todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta de comer um chocolate também. Mas a gente não pode se apegar, né? Não pode ficar preocupado demais com o bem material, porque não é tudo da nossa vida, né? Elizabeth falando, resiliência é a palavra. Sim, é a palavra, mas mesmo assim, vocês já viram um vídeo do Rossandro que ele fala sobre a resiliência, que fala que quando a resiliência é o papel que quando amassa ele volta para o lugar, mas ele fica ainda com aquelas marcas, né, que ele foi amassado. Então a gente não volta ao mesmo, a gente pode voltar, né, se reerguer, ficar bem, conseguir passar por isso, mas a experiência que a gente trouxe vão ficar naquelas marcas do papel. É muito bonito, eu achei uma maneira de expressar muito boa em relação a isso, porque ele não vai rasgar, né? Ele só amassou, mas quando você volta ali, a gente já é outra pessoa, né? E graças a Deus, graças a essa experiência que a gente teve, né? É isso que nos faz evoluir, que nos faz enxergar aquilo que é necessário. Pedro aqui lembrando a gente, né, que o planeta está em provas e expiações, então, né, o sofrimento, ele acontece através das provas ou das expiações, e que em determinado momento, quando estivermos ali em transição, né, como estamos, e indo já para o mundo de regeneração, essas provas, elas ainda vão haver, o mal ainda vai existir, não vai ser um mundo feliz. Não vai, o planeta ainda está longe de chegar nessa situação, principalmente porque a nossa sociedade, ela também não está pronta para isso. Vão ter pessoas que vão enxergar isso antes, mas vai ter gente ainda que está nessa caminhada de aprendizado, né? Então tudo é um processo e vão ter males, vão ter problemas. Claro que vão haver menos do que há hoje, mas ainda elas vão existir, desculpe. Elizabeth ama chocolate, quem não, né? Quem nunca gosta? Eu não conheço ninguém que não goste de chocolate. A Rosane falava, eu conversava com um rapaz, daí ele me perguntou qual era a minha profissão. Daí quando eu falei que era em um bazar, ele me bloqueou. Fiquei triste por não ser bloqueada, não por ser bloqueada, mas em ver o grau de apego a bens que ele tem, os valores estão invertidos. Ele achou que a sua profissão, ele achou que você tinha uma profissão assim grande, tipo médica, essas coisas, era isso? Né? Você trabalha em um bazar, é isso? Aí ele não quis mais ter amizade? Que pena dele, né? Uma pena por ele, sentimos por ele, né? Perdeu uma amizade, perdeu a oportunidade de ter um amigo, né? A gente não pode pensar, não, que pena, né, que os valores dele estão invertidos ainda. Um dia ele vai enxergar isso também, né? Sua mãe não gostava? Nossa! A minha mãe, ela fala que ela não gosta também, assim, que ela prefere outras coisas. Mas, assim, você desgostar, você não comer, eu nunca vi, assim, que você falou não gostava mesmo, né, de não comer. A mãe não come muito. É que minha mãe é mais regrada assim que eu. Eu já sou descontrole mesmo. Juventude de Vida, boa tarde, Carla. Bem-vinda. A Maia, depois você volta aqui e assiste o final, tá bom? Boa tarde. Vai lá, vai com Deus. Exigir o bem sem trabalho, ó que dureza, né? Quer o bem. Você quero só coisa boa caindo do céu, mas eu não vou trabalhar, não vou fazer nada. Ó que beleza. Não saber aguentar injúrias ou críticas, daí a gente explode, mal educado com todo mundo, responde mesmo, porque me cutucou, né? Quem mandou cutucar onça com vara curta, né? Como dizem. E aí você já fala, eu não me aguento, né? Me segura. A pessoa já fala a situação, né? Não pode ser assim. Não procurar, aí continua, não procurar dominar, se explodir nos menores contratempos. É isso aí, é a onça. E o pior de tudo aqui, né? O último, desacreditar serviços e instituições, né? A gente nem é especialista às vezes e fica criticando já aquele banco, aquele lugar que está prestando um serviço, aquela escola,
aquele lugar ali que está prestando serviço à sociedade, e a gente julga que a gente entende de tudo só porque a gente viu na internet. Olha só, né? Como todo mundo entende de tanta coisa hoje. Que ótimo, né? Só que a gente tá longe disso. Vamos aqui para a última página. Aí eu libero vocês, que senão fica tarde. Fugir de estudar. Né? Ixi, agora eu perdi as contas de novo. Ferrou. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31. Agora é 32. 32, então. Fugir de estudar. Ó. 33. Deixar sempre para amanhã a obrigação que se pode cumprir hoje. 34. Dramatizar doenças e dissabores. 35. Discutir sem racionar. 36. Desprezar adversários e endeusar amigos. 37. Reclamar dos outros aquilo que nós próprios ainda não conseguimos fazer. 38. Pedir apoio sem dar cooperação. 39. Condenar os que não possam pensar por nossa cabeça. E 40. Aceitar deveres e largá-los sem consideração nos ombros alheios. Então, né? Primeiro aqui é o mais legal de todos, né? Fugir de estudar. E a pessoa fala, eu vou estudar para quê? Né? Tem esse monte de livro espírita aqui, por que eu vou ficar lendo isso? Eu vou ficar vendo live, vou ficar vendo palestra aqui do Divaldo, do Haroldo, vou ficar aqui lendo aqui no YouTube, é mais fácil de assistir. Gente, mas toda vez que a gente lê, a gente tem a oportunidade de tirar nossa própria conclusão, de imaginar, de você ler uma história e tá ali imaginando. Você lê um Paulo Estevam, imagina Paulo ali nas suas peregrinações, andando e sofrendo e sendo apedrejado, e a gente descobre assim um universo dentro da nossa criatividade, da nossa imaginação. Então é uma oportunidade de a gente pensar por si só. Você ouvir algum palestrante falando de uma maneira emocionante até, né, igual a passagem lá de Paulo na estrada de Damasco, quando ele é Saulo e a luz, né, que Jesus se encontra com ele, o cega. Você ouvir alguém falando de maneira emocionante é uma coisa, você ler essa passagem no livro com a riqueza de detalhes que existem é outra. Você vivencia aquilo que a pessoa está passando, você consegue sentir as mesmas coisas que os personagens estão sentindo. Então, como é que a gente vai ficar então só com base em vídeo, em live, e a nossa mente, o nosso cérebro, o nosso raciocínio, quando está aqui lendo o Evangelho, lendo aquela passagem pela 15ª vez e falando, nossa, agora eu entendi. E você vai preferir estudar por vídeo, já pegar tudo mastigado? Por que a gente toma esse caminho mais fácil, né? Estudar realmente é você se aprofundar em uma coisa. Então a gente tem que aproveitar isso. E hoje é tão fácil, né? A gente pega esses livros, tem tudo que é PDF, tem dentro do Google. É muito mais fácil, você não precisa pagar nada, é só internet mesmo e acessar. Ao mesmo tempo que você fica num joguinho fazendo uma coisa, perdendo tempo, brigando com alguém pela internet, você aproveita e lê, né? Livro Paulo Estevam é maravilhoso, me apaixonei. É lindo, né, Elizabeth? Eu também, é um dos meus preferidos. Eu sou entre ele e Renúncia. Eu não sei qual dos dois que eu gosto mais. Realmente são histórias bem diferentes, mas é o vivenciar, né? Como a gente se coloca, né, no lugar dos personagens. Eu gosto muito de fazer isso. Eu acho que não tem resumo assim que faça isso, alguém contando, é a gente sentindo mesmo. Aí esse próximo aqui, ele é legal também, porque muita gente faz, né? Deixar sempre para amanhã a obrigação que se pode cumprir hoje, é o famoso procrastinar, né? Ah, não vou fazer hoje não, deixa para amanhã. Amanhã eu faço, amanhã tem o dia inteiro. Aí chega amanhã, eu tô com uma preguiça, não vou fazer hoje não, né? Olha só, depois passou um tempo e você não fez nada. A Rosane ama a renúncia, Elizabeth falando da transformação de Saulo para Paulo. Sim, todo, né?
toda a história, assim, ela nos cativa, né? A gente compreende o todo, né? Não adianta alguém contar, a gente tem que ler mesmo. Concordo. Dramatizar doenças e dissabores. Porque, né? Mas se a gente também fica esperando aqui atrás, né? Não querer sofrer, na hora que vem uma doença, como que a gente fica? A gente se acha o coitado, mais coitado do universo, aquele que mais sofre, aquele que fez muito mal nas vidas passadas, por isso que tá sofrendo agora. Ai, como a gente é vítima, né? Ai, quando acontece alguma coisa de mal com a gente também, ai, porque eu devo ter feito alguma coisa muito ruim na encarnação anterior para sofrer desse jeito. Então a gente fica, né, nessa posição de vítima, que é uma beleza, né? Pra quê? Pra quê? Não resolve, né? Esse aqui é comigo, esse próximo. Discutir sem racionar. Essa sou eu. Essa sou eu. E eu tenho que me cuidar com isso. Porque a gente tem que pensar assim o que tá falando. Senão tem um monte de palavra aqui que a gente nem percebeu. Quando vê, já foi, né? E a gente tem que se cuidar. Sempre. E isso é um exercício diário. Horário. Quase. De hora em hora. Não é fácil. Desprezar adversários e endeusar amigos. Não tem, né? Não temos que endeusar ninguém. Ninguém. Deus é um só. Né? Deus é um só, Jesus é nosso modelo e pronto. Não tem que ficar colocando mais ninguém em nenhum patamar. E nem desprezar ninguém também. Somos todos irmãos. Né? O livro Paulo. Esse Paulo eu não conheço. O Paulo é perfeito para quem tem problemas físicos. Deve ser o Paulo Estevão. Os problemas físicos? Não, explica melhor. Depois, se puder escrever de novo, eu agradeço. Reclamar dos outros aquilo que nós próprios ainda não conseguimos fazer. Como é mais fácil a gente apontar o dedo do outro, né? Pro outro. Paulo. Esse eu não conheço, esse livro, Paulo. Não. Daqui a pouco a gente vai vendo aí. Deixa eu escrevendo aqui, que às vezes demora um pouquinho, né, pra vir as respostas. Então a gente reclama, né? A gente mesmo não consegue fazer determinada coisa, a gente sai julgando e criticando todo mundo, como se a gente fosse perfeito, né? Pedir apoio sem dar cooperação, né? Não quer ajudar ninguém, mas na hora que precisa quer todo mundo em volta, né? Por que ninguém me ajuda, né? Pobre de mim. Ai. Condenar os que não possam pensar por nossa cabeça, né? A gente condena, a gente tenta convencer as pessoas a pensarem do nosso jeito. Isso não é o certo. Não é assim, né? Gabriel, seja bem-vindo. Estou terminando, tá? Já daqui a pouquinho, depois a live fica gravada. E o último, aceitar deveres e largá-los sem consideração nos ombros alheios. E a gente pega um projeto, né? Pega uma proposta, um trabalho voluntário aí, fala que vai fazer e acontecer, e na primeira oportunidade ali que surge uma outra coisa, você, agora eu percebi que eu não vou conseguir dar conta, eu preciso ir, né? E aí deixa a bucha para quem ficou, né? Eu não conheço mesmo, viu, Elizabeth? Paulo Wilson Frungilo Júnior. Paulo, a inocência do amor verdadeiro. Legal. Legal, depois eu vou dar uma pesquisada até para descobrir um pouquinho mais sobre ele. Obrigada pela dica. E aí, quando a gente assume o compromisso, a gente tem que honrar por ele. A gente tem que fazer a nossa parte. Porque tem muita gente, né, que só faz fumaça, né? E na hora de fazer mesmo, cadê? Cadê a pessoa para fazer, né? E aí a gente fica sem ninguém para ajudar. Um monte de gente que tem ideia, na hora de executar, todo mundo some, todo mundo tem um compromisso, todo mundo apareceu tal coisa. E a gente tem que tomar cuidado com os sims que a gente fala. Porque às vezes a gente fala muito sim e não dá conta desse sim. E aí você perde o controle, né? Não de propósito, mas porque às vezes a gente tem essa dificuldade mesmo de falar ou não, e quando vê, você já falou sim para muita gente. Então a gente tem que tomar cuidado com as obrigações que a gente assume, com os nossos deveres aqui.
e tentar sempre fazer a nossa parte, fazer o nosso trabalho. O que que eu me proponho? Eu me proponho a vir aqui 1h30 fazer a live. Ok, estou aqui, né? Vai ter algum dia que eu não consigo? Vai ter um dia, se tiver algum momento que tiver impossível para mim, vamos ter que mudar o horário, porque a gente tem que continuar o trabalho, mas tem que se adequar, manter o propósito. Não adianta depois eu falar, mas eu acho que ninguém tá gostando, não tá dando certo, desanimar e desistir. Não, a gente tem que persistir, porque parece que não, parece que é uma coisa simples demais a gente falando aqui, interagindo, mas faz um bem para quem tá ouvindo, faz um bem para casa de quem tá ouvindo, faz um bem para mim, para minha casa, para eu mesma escutando. Então a gente acaba todo mundo se ajudando, né, nesse sentido. E o nosso compromisso é esse. E a gente tem que sim, cada vez mais ter hábitos mais saudáveis, não só de saúde, de alimentação, de cuidado com o corpo, mas hábitos saudáveis com a nossa mente, com o nosso pensamento, com as nossas ações, em relação ao outro, porque isso só depende de nós. A Martiele falando, li em O Essencialismo, um sim sem certeza é um não com certeza. É complicado, né? Você ficar aceitando assim de qualquer maneira, né? Tem que tomar muito cuidado com os sims que a gente fala, com os nãos também, mas o não geralmente a gente pensa um pouquinho antes de falar não, né? Eu acho. A não ser que a pessoa fale muitos nãos na vida e já fala não por praxe, né? Mas eu acho que o sim tem que ser muito bem pensado. Ainda mais a gente, né? Que às vezes vê um convite de live, tal dia, tal horário, tal. E aí chove convite, você não consegue falar não. E aí quando você vê, você tá mais na live do que cuidando de você, cuidando da casa, não tá nem tempo mais de ler um livro, porque, né, quem vai ler livro com um monte de live? Porque também pra gente é um trabalho aqui, é uma coisa séria, tem um preparo, quando você vai fazer uma palestra tem um estudo, não é bem assim, né? Não é assim, liguei a câmera aqui e falei. Não, a gente se prepara, se harmoniza antes um pouquinho, depois também agradece. E é um trabalho ali, um tempo todo, né? Tentando trazer harmonia, manter a calma e interagindo com vocês. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não dá para sair aceitando tudo assim. Dênia, seja bem-vinda. E eu já estou desligando aqui hoje, gente, que já tá tarde, né? Nossa Senhora, já vai bater em 1 hora aqui. Mas eu agradeço, viu, a presença de vocês. Hoje foi longo mesmo. Muito bom a colaboração aí de todo mundo e os comentários. Quem tiver por aqui ainda, né? Quem tá aqui, vamos ver. Que eu consigo ver, né? Os que eu não consegui, me perdoem. Babi, Martiele, Vitor que tá quietinho, deve estar trabalhando, Rô, Elizabeth, Rosana, Patrícia, Carol, Mames, Ju, Pedro, Rosane, Maria da Conceição, Gabriel e Lindalva. Pessoal também que entrou, também sejam bem-vindos e fiquem à vontade para comentar as lives depois aqui embaixo, tá bom? Eu que agradeço, Elizabeth, pela presença aqui sua, todos os comentários aqui, é muito bom mesmo, muito estudo para fazer a live, muito estudo, precisa, sim, não é assim, né, não é ligar a câmera, não, é trabalho, é estudo, a gente precisa, né, e boa tarde para vocês também, gente, muito obrigada, eu sou a primeira que agradeço todos vocês, tá bom? Uma boa tarde para vocês, então, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!